E aí, você já ouviu falar em regra de ouro? Sabe para que que serve? Sabe quando deve usar? Pois se você não sabe o que é regra de ouro, nem nunca ouviu falar, mas está interessado, fica aqui e depois da vinheta a gente vai te explicar tudo no mínimo detalhe. Eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes. Eu já volto, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro RPG para iniciantes, onde eu falo a respeito dos conceitos básicos para quem quer começar a jogar RPG de mesa. É isso mesmo. Se você já é um jogador experiente, tem outros vídeos legais, eu vou deixar o link aqui na playlist para você ir ver no canal as coisas legais que tem por lá. Mas se você tá curioso, tá pensando em começar a jogar e não quer fazer feio, fica aqui, dá uma olhadinha também no outro link que eu deixei aqui do início dessa playlist. Lá explica tudo que você precisa fazer para não fazer feio na sua estreia como jogador, tá bom? Ou como narrador, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, ao longo aqui da playlist eu falei para vocês, né, que o que diferencia o RPG das outras formas de entretenimento são as regras, né? São os testes, são os elementos aleatórios, tá? Você lê um filme, se você assiste uma série, assiste. Você lê um livro, se você assiste um filme ou uma série, você apenas assiste, você não pode interferir na história, você apenas presencia os acontecimentos se desenrolando, você torce pelos personagens, você se emociona, mas a sua opinião, a sua vontade não é levada a sério, porque você não tem como interagir. No entanto, se você está jogando RPG, as suas decisões, as suas opiniões, elas são importantes para a construção da história. É por isso que nós dizemos que o RPG ele é uma construção coletiva, né? É uma história construída em conjunto por várias pessoas. E isso que torna o RPG tão diferente, tão especial dos outros tipos de hobby. Até mesmo o videogame que tenta emular o RPG de mesa, ele não consegue fornecer ao seu usuário o nível de liberdade que o RPG de mesa fornece, porque afinal de contas a máquina já vem programada, você não pode interferir tão profundamente com ela. Ao passo que o RPG de mesa ele é narrado por outra pessoa, como você, com livre-arbítrio e capacidade de mudar de opinião rapidamente, de absorver os seus conceitos e de introduzir na história dele. E isso é que torna o RPG tão diferente, tá bom? Hoje nós vamos falar então a respeito exatamente das regras. O narrador, né, o contador de histórias, no RPG, ele precisa conhecer e ele precisa seguir essas regras, tá? Mas a gente sabe que muitas vezes algumas regras que foram feitas para que o sistema funcionasse, elas podem, em alguns momentos, né, interferir com uma determinada história, interferir com uma determinada situação. E não seria interessante se essas regras elas fossem absolutas, se elas não pudessem ser modificadas, tá? Aí entra uma das maiores armas, uma das maiores ferramentas que o narrador possui para assegurar a diversão do grupo e para assegurar o andamento, né, e a boa evolução da sua história, que é a regra de ouro. A regra de ouro, ela é uma regra que ela fica sempre no final de todo o manual de RPG, e lá diz que o narrador, ele tem total liberdade para acrescentar, retirar, modificar ou ignorar qualquer uma das regras existentes naquele sistema. Ou seja, a regra de ouro, ela é uma regra que ela dá todos os poderes ao narrador para fazer aquilo que ele julgar melhor para o andamento da sua mesa, para o andamento da sua aventura, tá? E até aí tudo bem, até aí eu admito, a regra de ouro ela é necessária, a regra de ouro ela é útil, existem realmente situações, tá, em que não dá para respeitar 100% o sistema, situações realmente em que é necessário modificar algum estilo de regra. E até aí tudo bem. A gente
Só tem que ter cuidado para que a utilização da regra de ouro não seja exagerada. A regra de ouro, ela existe, ela tem o seu objetivo, ela é necessária, tá? Ela tem que ser utilizada nesses momentos de necessidade, tá? Mas ela não pode ser exagerada, porque se ela for exagerada, duas coisas podem acontecer. Primeiro, você pode modificar tanto o sistema que ele perca a sua estrutura basilar, que ele perca a sua capacidade de emular a realidade. Ou seja, o seu sistema ele desmorona. Você chega numa situação em que o sistema não consegue mais resolver as situações da mesa. Por quê? Porque você modificou tanto, você alterou tanto o sistema, que o sistema perdeu a sua coesão, ele perdeu a sua coerência, tá? Então, cuidado, narrador, não permita que as suas modificações mudem a estrutura basilar do seu sistema. E o que é essa estrutura basilar? É quando você mexe nos atributos, como os atributos se comportam, como os atributos são testados. É quando você mexe nas perícias, como elas se comportam, como elas são testadas. É quando você modifica habilidades, poderes, de tal forma que torna o sistema descompensado, tá? Você acelera demais a perda, o ganho de danos, ou então você reduz demais, tá certo? Você torna o sistema lento e obsoleto, ou você torna ele muito rápido, translocado, tá? De qualquer forma, essas mudanças, elas são altamente prejudiciais para a sua campanha de RPG. Então, a regra de ouro existe? Existe. É necessária? É, mas tem que ser usada com cuidado, gente. Todo poder, ele traz responsabilidade, como já dizia o Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, muitas vezes, algumas mudanças podem ser suficientes para salvar a sua história de um fiasco, transformar a sua história numa boa história, mas também algumas pequenas mudanças podem ser suficientes para destruírem totalmente o seu controle de mesa, destruírem totalmente a confiança que os jogadores têm em você, matar jogadores, é, criar situações enlouquecedoras dentro da mesa que você não vai mais ter como contornar. Então, muito cuidado ao usar a regra de ouro. Ela é uma arma poderosíssima e por isso mesmo ela tem que ser respeitada, porque do mesmo jeito que ela te dá grandes poderes, ela também pode te prejudicar na mesma proporção. Então, muito cuidado com a forma como você vai usar essa danadinha, tá bom? E quando eu devo usar, Fran, né? Quais situações você acha que é essencial que eu use regra de ouro? Bom, pessoal, claro que eu não tenho todas as respostas, né? Eu estou aqui só mesmo compartilhando com vocês um pouco da minha experiência como narradora, né? Nesses muitos e muitos anos, né? 18 anos que eu jogo. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês. Mas, assim, com certeza eu não tenho todas as respostas. E eu não saberia te dizer quando usar, tá? Eu não saberia te dar um passo a passo para usar a regra de ouro. Até porque eu não sei qual é o sistema que tu joga. Não sei como é a maturidade da tua mesa. Então, tem tantos fatores que eu tenho que utilizar, né? Mas eu posso te dar, assim, mais ou menos alguma visão de quando é essencial usar a regra de ouro. Eu acho assim que é essencial usar a regra de ouro em sistemas que se dizem genéricos, mas que não têm uma jogabilidade realmente genérica. É aquele sistema que ele nasceu para um tipo de cenário. Ele nasceu, por exemplo, vamos pegar um exemplo, 3DT. 3DT nasceu para cenários de anime japonês, né? Para cenários de super-heróis. Beleza. Ele se adapta perfeitamente a esses estilos, né? Anime, quadrinho, super-herói, é com ele mesmo. Mas eu quero usar ele para narrar uma campanha medieval, medieval fantasy, ou uma campanha medieval clássica. Veja que ele não foi feito para isso. Mas ele é um sistema tão querido, ele é um sistema tão popular que ele foi tornado genérico, ele foi adaptado para ser genérico, tá? Nesse tipo de situação, a regra de ouro é essencial, porque vai haver regras, vai haver fatores em que você vai ter que usar a regra de ouro. Por exemplo, no 3DT, ainda usando 3DT como modelo,
Ele tem uma definição dos atributos, né, que diz, por exemplo, que com força 1 você é capaz de levantar 80 quilos. Com força 2 você é capaz de levantar o dobro, né? Então, com força 3 cara, tu dá um soco no chão é igual o pisão da Tsunade, a personagem do Naruto, né? Que ela pisa com salto de sapato, ela abre uma cratera. Com força 3 você faz a mesma coisa em 3DT. Legal para uma campanha de super-herói. Super legal para uma campanha de anime. Mas, gente, uma campanha de atualidade, uma campanha de tecnologia, uma campanha de medieval, né? Isso não encaixa legal. Como é que o cara deu um soco no chão, o soldado deu um soco no chão, tinha força 3, ele abriu uma cratera? Não. Então você tem que usar a regra de ouro para dizer para o seu jogador, ó, essa tabela aqui de forças não está valendo, essa tabela aqui de atributos não está valendo, tá? Força 3, você tem uma força um pouquinho maior do que a força de um humano, mas você não consegue abrir uma cratera no chão com um soco, tá? Então é nesses momentos que a regra de ouro ela é essencial quando você está adaptando cenários, tá? E não foram feitos que não foram feitos para uma determinada situação, tá bom? É claro que você vai me dizer, mas 3DT é genérico. Hoje em dia ele é, mas quando ele iniciou ele não era. Então, essa generalidade dele é uma adaptação. E como toda boa adaptação, pode acontecer de ter situações que não foram devidamente não foram devidamente adaptadas. E aí entra o bom senso e entra a coerência do narrador. Outras vezes que você pode utilizar a regra de ouro. Você pode utilizar a regra de ouro para modificar ações, para evitar tragédias na mesa, né? Evitar a morte de um jogador, ou quem sabe a morte do grupo inteiro, em situações que, foi você que criou, foi um erro de cálculo seu, né? Você que não calculou direito os riscos, você que não imaginou que naquele dia a sua mesa ia estar tão pé frio, tá? Então, nesses casos, você pode utilizar a regra de ouro para modificar uma regra. Mas presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se você já usou essa regra em outras situações, né? E você vai modificar ela no meio da campanha, isso vai soar para o seu jogador, tipo assim, ele perdeu o controle da mesa e ele não sabe o que ele está fazendo e por isso ele está mudando a regra. Pega mal, pega. É, eu não recomendo você fazer assim. É preferível mesmo deixar perder um ou outro jogador do que perder o respeito da mesa. Mas vamos supor que você não tenha ainda usado essa regra. Você começou agora a narrar e já aconteceu essa tragédia. Você não jogou, não usou essa regra na mesa. Você pode agora dizer, ó, gente, a partir de agora essa regra está modificada, tá? E aí vem o problema, porque se você modificou nessa ação, essa modificação vai valer para todas as ações posteriores. É isso mesmo. Nada de ficar pulando de galho em galho igual a macaco. Ah, eu mudo quando me interessa, quando não me interessa, eu não mudo. Ué, Fran, mas a regra de ouro não diz que eu posso. A regra de ouro diz que você pode modificar sim, quando você quiser. Mas como é que fica a sua imagem diante dos outros jogadores, né? Os seus jogadores vão pensar duas coisas de você. Eles vão pensar narrador de Araque, incompetente, que não mede as consequências do que ele faz, que vive tendo que modificar a regra porque não planeja direito, não faz a coisa direito. Incompetente. Dois, narrador corrupto, né? Narrador que não quer permitir que a gente evolua por nossa própria, quer controlar a história, então ele utiliza a regra de ouro para nos burlar. Nenhuma dessas duas concepções é legal, principalmente se você é um narrador que está iniciando com aquela mesa. Você não quer que aquela mesa tenha essa opinião de você. Se você já joga com a mesa há muitos e muitos tempos, você pode ter mais flexibilidade. Por quê? Porque a sua mesa vai te compreender. Ela sabe que é um caso especial, que você não costuma fazer isso o tempo todo, tá? Mas, caso contrário, tome cuidado. É melhor perder, né, uma cena, perder uma ação, ter que dar o braço a torcer, do que perder o respeito da sua mesa, do que a sua mesa começar a olhar para você com desconfiança, começar a imaginar quando é que ele vai mudar a regra de novo, quando é que ele vai trapacear de novo, né? De certa forma, gente, a regra de ouro é uma trapaça? É, sim, é, mas é uma trapaça autorizada pelo livro. O narrador pode trapacear também. De vez em quando o narrador precisa trapacear, tá? Pro bem da história, pro bem do personagem, pro bem
do jogo. Mas o que não pode é ele trapacear o tempo todo. Ou pior do que isso, utilizar a regra de ouro para prejudicar os jogadores, utilizar a regra de ouro para punir jogadores na mesa, gente. Já pensou que situação terrível? O jogador te irrita, o jogador te aborrece, você não quer dar o braço a torcer e dizer para ele, ó, se levanta da minha mesa que eu não quero mais você jogando aqui, eu não consigo narrar para você, você não quer admitir, então você resolve punir ele no jogo, usando a regra de ouro para isso. Então você vai estar abrindo um precedente muito perigoso, porque você vai estar dizendo para o resto da sua mesa que qualquer um que fizer alguma coisa que você não goste, corre o risco de ser punido. Tá certo? Então você não quer abrir esse precedente, né? Você não quer. E outra, os seus jogadores vão ficar de olho. Olha, ele facilitou para o jogador A, não facilitou para mim. Ele tá de marcação comigo. Ou então ele gosta mais do jogador fulano. Ou então o meu personagem não é interessante para ele. E aí o cara vai se desmotivando, vai começar a achar que ele é sempre um coadjuvante e vai perder a vontade de jogar. Ele vai perder a vontade de jogar. Então, você vai acabar perdendo um jogador hoje, quem sabe, se você prosseguir nisso, vai perder a mesa inteira amanhã, tá bom? Então, cuidado com essas atitudes, né, que podem transmitir para o seu jogador mensagens que você não quer transmitir. Tipo, mensagens sou irresponsável, sou incompetente, ou mensagens no estilo sou um pequeno ditadorzinho, faço o que eu quero e acabou. Se vocês não contam para mim a história, vocês estão aqui só mesmo para ver os meus NPCs brilharem e adorarem a minha história, quer vocês queiram, quer não. Então você não quer transmitir esse tipo de mensagem. A mensagem que você quer transmitir é: gente, vocês são importantes, vocês estão aqui para me ajudar a construir, vocês estão aqui para me ajudar a viver essa aventura. Eu quero saber o que vocês querem, eu quero que vocês me digam o que é melhor para a trama, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês se aventurem, né? Eu não sou o dono das regras, eu não sou o ditador, né? Eu tô aberto. Então, quando você coloca uma história sua para ser jogada por outras pessoas, você perde automaticamente qualquer direito autoral que você possa ter sobre elas. Então, nada de dizer a história é minha, não, a história é nossa, né? Se você quer que a história seja sua história, escreve um livro, né? Escreve um livro, publica, você vai ganhar dinheiro, vai ficar famoso, a história vai ser sua, tá? Mas quando você bota essa história em forma de um cenário de RPG, você bota essa história em forma de uma aventura de RPG, você está dizendo para quem está ali que você não quer ser o único criador dessa história, que você quer que essas pessoas lhe ajudem a construir a história. Ou pelo menos é isso que deveria estar nas entrelinhas, né? E deveria estar no contrato social. Embora muitos narradores ainda não tenham compreendido essa dimensão enorme, né, do RPG, tá? O fato de que não há a minha história, há a minha ideia, que eu tô compartilhando com vocês. A minha ideia que vai se tornar a nossa história. Então, é basicamente por aí, tá certo? Então é isso, pessoal. Cuidado com a regra de ouro. Usa com carinho, usa com sinceridade de coração, usa para ajudar, usa para construir, tá? E não para destruir ou para dominar ou para prejudicar ninguém na mesa, tá? Não faça de uma arma que foi usada para auxiliar o RPG, para dinamizar o RPG numa arma para os seus desejos pessoais se concretizarem. Isso não é legal, isso só torna você um narrador antipático, tá bom? E aí depois você vai olhar assim e dizer, Vala, ninguém mais quer jogar comigo. Por que será, né? Então, é bem por aí, tá certo? Então, obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Espero não ter pisado no calo de ninguém. Se sem querer eu pisei, mil desculpas, não era a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo, como de todos os que eu faço aqui no canal, é ajudar, é compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Eu não sou a única detentora de toda a verdade. Você está livre para colocar aqui nos comentários o que você não gostou, o que você discorda, o que você acha da regra de ouro, defender as suas posições. Eu vou adorar ter essa conversa legal com vocês aqui, respeitosa,
né, aberta e franca aqui nos comentários. É só você chamar que eu venho para a gente conversar, tá bom? Não deixe de visitar também a nossa comunidade, puxar essa discussão dentro da comunidade também vai ajudar a várias pessoas também participarem. Me procura nas redes sociais, compartilha esse vídeo se você gostou e se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho, ajuda o meu trabalho. Se você acha que esse trabalho é importante para a comunidade RPGística, me ajuda a continuar com ele, tá? Me dá o seu apoio para que eu possa chegar a mais e mais jogadores, tá ok? E mais uma vez só agradecer pelo carinho, pela confiança e por terem ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos continuar falando sobre as grandes ferramentas que o narrador tem para tornar as aventuras únicas, diferentes. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre escudo do narrador e contrato social. Olha que maravilha! Então não deixa, tá, de vir para você compreender o que é e para que serve o escudo do narrador e o contrato social. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus e bye bye!